Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, povo do avivamento, amém. Estamos aí em mais uma madrugada, início de uma primícia, de uma palavra muito forte, muito poderosa, uma palavra que vai manifestar o grande poder do Espírito Santo, de um homem mencionado na Bíblia que é um dos personagens fantásticos e um dos homens de Deus que eu mais admiro, que é o profeta Elias, um homem extremamente corajoso, usado por Deus numa força extraordinária do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vai aprender 3 sinais para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, diz assim: Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e não despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue uns dos outros. Passando o meio-dia, profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Anote aí no seu caderno, papel e caneta. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor Yahvé, depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu os novilhos em pedaços, pô-los sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto. E sobre a lenha, disse ainda: Fazei a 2ª vez. E disse mais: Fazei a 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e Senhor, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Glória a Deus. O tema hoje: os 3 sinais do Espírito Santo para mover o coração de um homem, para encher o coração de um profeta. Nós vamos aprender neste treinamento da madrugada, nesse treinamento aí, onde o Espírito Santo, ele fala no meio do fogo, no meio do vento, né? No meio da água, ele fala sobre todos esses elementos. Mas 1 Reis 18, 30, 40, nós temos ali um desafio entre o povo de Deus, que é um profeta, né? Que representava o próprio Deus, e os 400 profetas de Baal, mais 400 profetas de Jezabel, e o povo, a Bíblia diz que o povo estava no meio, eles estavam cambaleando para a direita e para a esquerda, eles não sabiam a que Deus servir.
Uma hora servia Deus, uma hora servia Baal, né, Astarote e tantos outros deuses. E aí chega o grande dia do duelo, e o profeta Elias, né, ele faz todo o processo ali, repete a jogada das águas ali sobre o rego, manda molhar as lenhas 3 vezes, para mostrar para o povo que Deus responderia. Isso ele fez depois de todos os profetas de Baal clamarem ao Deus deles, clamarem a Baal, se rasgarem com facas e facetas, se rasgarem as suas vestes, e não houve movimento, não houve voz de Baal. Elias zomba dos profetas de Baal, e o povo, depois que vê todo o holocausto, o fogo descendo dos céus, o povo dobra os joelhos e clama: só o Senhor é Deus. Então a grande confusão profética já estava estabelecida sobre Israel, já estava estabelecida sobre o povo de Deus. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma grande confusão de profetas, de falsos profetas, de profetas que vêm em nome do Senhor, de profetas que são profetas de verdade, mas estão sucumbidos, escondidos. Nós vamos aprender algumas coisas, e o título é justamente o primeiro sinal que o Espírito Santo nos ensina, é que nenhum fogo vai descer até que antes haja conserto. Amém? Aqui nós vemos em 1 Reis 18, versículo 27, versículo 30, que Elias reconstrói o altar, ele conserta as pedras, as 12 pedras, ele organiza o altar, ele corta na metade o holocausto, ele pega novas lenhas, né? E ele faz todo aquele aparato de restauração de altares. E altar na Bíblia representa a presença. Hoje o altar sou eu, o altar é você, o altar é a igreja como um todo. Amém? Então, queridos, todo mundo, né, que crê, né, que Deus fala, e realmente Deus fala. Deus usou a boca de Moisés, Deus usou a boca dos profetas, Deus usou até uma mula de Balaão para falar, quando ela estava ali impedida de avançar por causa de um anjo com a espada desembaiada. Então nós queremos que Deus fale, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e o mecanismo para ouvirmos a voz de Deus, o segundo sinal, é que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Então Deus fala. O problema é que os povos, né, as nações, eles não param mais para ouvir o Deus, o verdadeiro Deus falando. Deus, ele se manifesta de várias formas, mas nós precisamos crer que hoje aprove a Jesus Cristo que haveria, né, de descer o Espírito Santo e uma manifestação do Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? Nós cremos nessas palavras de Joel 2:28. Muitas vezes nós precisamos discernir os tipos de profetas e quais profecias esses profetas estão ministrando sobre o povo. Amém? Aqui nós temos 3 tipos. Nós temos um profeta de Deus, Elias, que acabamos de ler aqui em 1 Reis 18. Nós temos profetas de Baal, né, falsos profetas, que eram 400, mais 400 de Jezabel, que se dizia profetiza. E temos profetas mudos de Deus, porque quando Elias chega diante de Deus, já num processo de cansaço muito grande, lá no início ele diz: só eu restei como profeta, eu estou sozinho, né? E realmente neste duelo Elias estava sozinho entre os profetas de Baal e entre o povo, entre Israel. E o próprio Deus diz para Elias: Elias, eu tenho 7.000 profetas que não dobraram os joelhos diante de Baal e diante de Jezabel. Mas aonde estavam esses 7.000 profetas? Eles estavam escondidos. Por que, pastor, eles estavam escondidos? Porque eles escolheram esconder-se e não pagar o preço. Esconderam-se por causa de temor, por perder suas famílias, por perder os seus status,
por perder as suas terras. Então esses 7.000 profetas diz que estavam escondidos, e aprove a Deus escondê-los. Então nós temos aí 3 níveis de profetas, né? Nós temos aí o profeta Elias, os profetas de Baal, e 7.000 que não estavam lá para ajudar Elias, mas estavam escondidos, né? Estavam guardados pelo próprio Deus, por circunstâncias que só o Espírito Santo possa ministrar. Então a Bíblia diz que Jezabel queria exterminar os profetas de Deus. Ela já havia perseguido vários e vários profetas, tanto é que esses 7.000 profetas estavam escondidos de Jezabel. Então eles estavam escondidos em cavernas, e aprove a Deus usar Elias para enfrentar não somente os profetas de Baal, mas os profetas de Jezabel. Então Elias, ele diz: só eu restei. E Deus diz: não, Elias, ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram os joelhos, mas também não compareceram. Então eram grupos de 50 profetas que estavam escondidos em determinados lugares. Mas Elias se sente ali totalmente sozinho, mas não totalmente sozinho, porque Elias estava cheio do Espírito Santo de Deus. Conta-se mais à frente ou mais adiante um pouco que Elias ele corre numa velocidade tão grande que ele consegue acompanhar os carros, os carros que eram carruagens de cavalos velocistas, onde o rei Acabe estava, e Elias teve um encontro com o rei Acabe, e o rei Acabe correndo numa velocidade aí, muito rápida com esses cavalos velocistas, e Elias como se fosse ali o The Flash, correndo na mesma velocidade para acompanhar o rei. A pergunta é: aonde estavam os 7.000? Estavam escondidos e estavam calados. Profeta, querido, foi feito para abrir a boca. Profeta foi feito para profetizar. A ferramenta do profeta é justamente a boca que aponta. E a boca que aponta a palavra de Deus. E profeta calado não tem serventia. Profeta escondido não tem serventia. Então, nesse tempo, grandes homens de Deus, nos tempos atuais, grandes homens de Deus estão escondidos, grandes profetas de Deus estão calados, grandes homens de Deus estão vendidos, escondidos, porém mudos. Ah, mas pastor, eu sou profeta. Mas você profetiza? Se você não profetiza, você é um profeta mudo. Então o profeta, ele usa a sua boca. Uma vez, você precisa exercer o dom profético. O espírito de Jezabel, ele manipula profetas, manipulava reis. O rei Acabe totalmente dependente de Jezabel, escravo ali, um rei que foi uma vergonha para Israel. E Elias não estava sozinho, mas ele se sentia sozinho. Quantas vezes nós, homens de Deus, temos a igreja, temos intercessores, temos o ministério de louvor, temos o ministério de dança, temos pessoas à nossa volta, mas por muitas e muitas vezes nos vemos numa situação ou num sentimento de estarmos completamente sozinhos. Isso vai acontecer no seu ministério, no seu chamado. Elias, ele vence aquele desafio e ele entra num processo depressivo, ele acaba fugindo para uma caverna, ele entra numa caverna, Ele vence 400 profetas de Baal, que representava Satanás, vence com a mão do Deus poderoso, porque o fogo desce dos céus, e o fogo consome todo o holocausto, depois o fogo consome toda a água do rego, e ali todo Israel se prostra diante de Deus, e declarando: só o Senhor é Deus. Mas todos os homens de Deus, uma hora se cansam. E depois de um grande mover, depois de um grande derramar de unção, porque Elias já havia se consagrado, Elias estava num processo de jejum e consagração, tanto é que no versículo 37 ele diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, que tu és Senhor, e que tu fizestes retroceder o coração deles.
O povo de Deus precisava que retroceder o coração, ou seja, voltasse o coração de volta para Deus, transformar o coração de pedra num coração quebrantado, totalmente de carne, de volta para Deus. Então o esforço de Elias, a unção que Elias derramou ali foi muito grande. E ele se sente só, ele se sente cansado, e a primeira coisa que ele procura é uma caverna. Elias, depois de vencer o desafio, ele procura esta caverna, porque todos os homens de Deus se cansam. Todos os homens que derramam unção sobre a igreja, unção sobre o povo, eles voltam para os seus lares, para os seus familiares, para os seus filhos, para as suas esposas, cansados, moídos, parece que empurrou aí uma carreta, parece que carregou aí grandes pesos, porque o mundo espiritual, ele é movido de guerra. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, aleluia, que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por uma força. E essa força vem agora o terceiro sinal, essa força vem pelo Espírito Santo, que o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então escute, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias dos 7.000 profetas escondidos. Israel questionava aonde estava o Deus Yahvé de Elias, e Deus questionava, aonde estão os Elias de Deus? Você entendeu o trocadilho aí? O povo queria saber aonde estava o Deus Yahvé de Elias. E Deus mostrou para eles aonde estava o Elias de Deus. Elias na caverna, no processo de depressão, de isolamento total, é confortado por Deus, é alimentado por corvos, Deus aparece para ele, se manifesta para ele, né? Num vento ali sublime, numa brisa preciosa, e aí Deus, por que você está aqui, Elias? Você não foi feito para andar em cavernas, você foi chamado para correr, como você correu, como um grande velocista, foi chamado para abater soldados, 50.000, e mais 50.000, e mais 50, chamado para bater reis, para bater profetas, falsos profetas. Elias ora, e por 3 anos e pouco não chove. Elias conserta o altar, e o fogo desce, como resposta de que ele era profeta do Deus vivo. Somos ou não somos parecidos com Israel de outrora? Elias tinha Deus, Israel queria uma resposta de Deus. Hoje não mudou muita coisa desde o grande duelo de Elias diante do povo. O Deus que responde como fogo, esse é o verdadeiro Deus, ó Israel. Essa resposta de Deus, querido, era um desafio, porque o povo estava dividido em 2 pensamentos. Quantas e quantas vezes entramos no culto divididos em 2 pensamentos? Quantas e quantas vezes não desapegamos do nosso aparelho, esperando uma mensagem, esperando uma resposta? Estamos ali cultuando a Deus, cantando os louvores, mas pensando em várias outras coisas, em várias outras situações, preocupados, angustiados, com medo. Uma hora servimos a Deus, outra hora servimos Mamon, servimos Baal, servimos os prazeres da carne, servimos os apegos da vida, aproveitamos a vida, né? Hoje eu vou tirar o final de semana para aproveitar a vida. Aí muitas vezes você está na escala do ministério da palavra, na escala do ministério da intercessão, na escala do ministério do louvor, e simplesmente você manda uma mensagem dizendo que não vai poder, porque chegou cansado, por isso, por aquilo. Profetas que são profetas de Deus, mas que não estão disponíveis. Profetas que estão escondidos. Profetas que não levaram a sério o seu ministério.
Profetas que não tomaram o seu ministério como primeiríssimo lugar. Eu entendo, né, a decisão de Elias de se esconder de Jezabel, porque depois de uma grande guerra, veio um grande contra-ataque, então todo o aparato de guerra de Jezabel estava agora perseguindo Elias. E Elias vai para uma caverna e se esconde ali. Depois que ele prova do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Israel cocheava-se entre dois pensamentos, está na Bíblia. Por causa disso, Israel não prosperava. Todas as vezes que você, querido, se divide em Deus e o mundo, todas as vezes que você fica em cima do muro, não sabe se serve a Deus, ou se serve ao mundo, ou se serve às coisas do mundo, você não prospera. A prosperidade pode até chegar, mas ela não fica na sua casa. Ela não continua nos seus ombros, porque uma coisa é prioridade em Deus. Todas as vezes que nós priorizamos o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu estou cansado, mas eu vou estar na sala de oração. Eu estou cansado, mas eu vou para o culto mesmo cansado. Ah, pastor, fulano está dormindo no culto. Deixa ele dormir no culto. Pelo menos ele está dormindo no culto e não está dormindo na casa dele. Então, a pergunta é: você é o Elias que Deus usa, ou você é os 7.000 profetas que Deus precisa esconder para que não morra? Servir dois senhores não vai trazer prosperidade. Servir dois senhores não vai trazer avivamento. Servir dois senhores não vai trazer, porque nós só priorizamos aquilo que nós damos valor. E cuidado, porque se você não priorizar a Deus, o seu ministério poderá ser substituído. Lembra de Eliseu? Elias estava cansado. Deus entendeu. Elias falou: eu quero o Senhor, eu quero subir. Deus providenciou o transporte, uma carruagem de fogo. Elias precisava de um substituto. Deus chama Eliseu, que sacrifica ali a madeira, né, o jugo os bois dos seus pais, e sacrifica ao Senhor. E quando Elias sobe, ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias fala assim: se você me vê subindo, quando você olhar para o céu, você me vê na carruagem ali, você vai ter essa porção dobrada. Elias joga a capa e ele tem um substituto. Então, essa questão de substituição, Deus, o reino de Deus é prioridade, nós não somos a prioridade. O reino de Deus sim é prioridade. É interessante que Deus vem, e aí Deus, no Antigo Testamento, Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Aí depois do Antigo Testamento, Deus se substitui automaticamente, manifestado por Cristo. Cristo cumpre aí, né, vive 33 anos e 3 anos de ministério, e aí ele passa pela cruz, pelo processo da missão dele, ressuscita ao terceiro dia, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus e ele é substituído pelo Espírito Santo. Ele fala assim: não, eu vou subir e eu vou enviar a vocês o Espírito Consolador, o Espírito Santo de vida, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus não tem problema em substituição. Se você não der o devido valor ao seu ministério, Deus vai mandar alguém com muita garra, com muita sede, com muita força, com muita dedicação, com muito zelo, porque a obra do Senhor, ela precisa de compromisso e de zelo, paixão, dedicação, amor, gama, entrega, sabe? Mesmo cansado, mesmo doente, mesmo passando por lutas, por dificuldades. Você está doente, mas você não falta o emprego. Você está gripado, mas você não falta o trabalho. Você está enfermo, mas muitas vezes se você não conseguir um atestado, você vai ter que trabalhar. Mas para a obra de Deus, você vai dar desculpas.
para a obra de Deus, a primeira desculpa que você vai dar, assim, pastor, não vou poder ir, porque assim, porque assado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Querido, eu não estou falando dos imprevistos, porque imprevistos acontecem. Eu estou falando quando porque é muito mais fácil dar uma desculpa para o líder, mas lembre-se que não é para o líder que você está desculpando, é para Deus. Então Elias cumpre o propósito, Elias faz todo aquele aparato e ele passa por um processo de depressão e escondido numa caverna, e o próprio Deus vai lá tentar consolá-lo, tentar trazer ele de volta, mas ele queria Deus. Deus respeitou. Enoque queria Deus. Deus levou. Moisés olha, contempla a terra e fala assim, rapaz, acho que eu não vou entrar não. Tem um para mim que Moisés. Deus fala assim, não, você não vai entrar porque teve aquela questão lá, que eu mandei você tocar na rocha, você fere a rocha, você teve vários momentos ali de explosão, porque Moisés era sanguíneo, um homem manso, compassivo, mas sanguíneo em algumas situações. Teve daquele povo também que não era um povo fácil, né? Era um povo de dura serviço, era um povo difícil, o povo de Moisés. O povo que Moisés guiou pelo deserto era um povo difícil, muito difícil. E aí Deus toma ali o corpo de Moisés pelo anjo Miguel, Satanás tenta ali ludibriar, tentar levar o corpo para transformar Moisés numa Maria, né? Entre aspas aí, uma segunda Maria, mas ele não consegue, porque Miguel leva, né? Toma o corpo de Moisés, leva o corpo de Moisés para o próprio Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, o que prospera o ministério de Elias, ele servia ao Senhor de todo o seu coração. O fogo desce dos céus, queima o sacrifício, lambe a água do altar, e naquele dia Israel voltou seus olhos para Deus. Naquele dia houve uma conversão de Israel, Israel volta os seus olhos para Deus. Os profetas de Baal foram todos executados. Israel volta os seus olhos para Deus. E pastor, quem ajudou a matar todos aqueles profetas? O povo de Deus. Juntamente com quem? Liderados por quem? Por Elias. Depois de uma grande guerra, ele entra num grande cansaço, se esconde de Jezabel. O desafio do fogo do céu era para quebrantar o coração do povo. O povo precisava de um desafio profético, porque o povo já estava perdido nos prazeres a Baal, nos altos montes. Lembra do salmista, se não me engano, o Salmo 126, que ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É interessante que, historicamente falando, o salmista, ele está olhando para os altos montes, e era nos altos montes que tinham os postes ídolos e altares a Baal. Quando ele olha para os altos montes, ele fala, meu Deus, de onde me virá o socorro? E aí ele complementa os salmos, ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Amém? Aleluia. O treinamento aqui está forte, irmãos. A pegada aqui está forte. O mover de Deus está forte. Então, o povo de Deus estava distante. Deus usou o profeta Elias para trazer o povo de volta. Depois você vai lá, estuda e vê como é que foi o fim de Jezabel. Mas todas as vezes que nos afastamos de Deus, petrificamos o nosso coração. Quando nos afastamos do Espírito Santo de Deus, petrificamos o nosso coração. Deus não trabalha com corações petrificados. Deus trabalha com corações quebrantados. Corações petrificados, eles nascem de ambientes, primeiro, hostil, viver no meio de uma grande violência. Violência física, violência sexual, violência de prostituição, violência de drogas, violência de pecado. Quando você está neste ambiente hostil de uma grande violência, você tem uma grande chance de fazer com que o seu coração se torne um coração de pedra. Outro
coisa, estar num ambiente de incredulidade, com pessoas incrédulas. Incredulidade é a mesma coisa que a ausência de Deus. E aonde há incredulidade, há falta de fé. Lembra de Tomé? Jesus olha para ele e fala assim: homem de pouca fé, por que não me vistes, não crestes? Bem-aventurados que não me viram, que não me verão, mas crerão pelo Espírito Santo de Deus. Vai, pode tocar aqui, toca no meu lado aqui, toca nas chagas, nas feridas. Também, terceiro, prostituição. Os corações ficam petrificados, vivendo e caminhando com pessoas e andando com pessoas aonde a prostituição é algo natural. A masturbação é algo natural, as orgias são algo natural. Você ficar com 30 homens, né? 30 mulheres, 15 homens, 10 mulheres, é algo natural. Viver numa cidade onde a prostituição ela atua com peso muito grande, isso causa uma petrificação no coração do povo escolhido por Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos santificar, e aquele que acha que está de pé, ore para que não caia. Então, um ambiente hostil, um ambiente incrédulo, um ambiente de prostituição vai petrificar os corações. E foi o que aconteceu com Israel. Israel estava vivendo um ambiente totalmente petrificado, e Deus não habita em corações de pedras. Jeremias disse assim: vai chegar o tempo que eu vou trocar o coração de vocês, ó Israel, vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E ele fez isso através da cruz, através de Jesus, porque através dela hoje nós somos restaurados pela glória de Deus. Aleluia! Estamos finalizando. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A maldade, a falsidade, o orgulho. O apóstolo Paulo diz que chegaria um tempo de apostasia, que muitos procurariam líderes que preguem ou pregassem, ou que pregam as coisas convenientes ao seu desejo e ao seu bel prazer. Por isso existe uma vacância, uma mudança, né? As pessoas hoje, elas vagam pelas igrejas. Quantos crentes vagabundos, né? Que ficam vagueando por várias e várias igrejas e não conseguem se firmar, porque os seus corações estão petrificados, e eles procuram líderes, pastores e pregadores que preguem coisas que vão deixar a vida deles convenientes, os vícios deles convenientes, os desejos deles convenientes. E hoje você tem igreja para tudo, para qualquer tipo de pessoa. Não é verdade? Eu quero essa igreja porque nessa igreja eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Eu vou naquela igreja porque eu posso assim. Então, para a gente não entrar nesse mérito agora, pode entrar num outro treinamento. Para a gente encerrar, eu quero declarar para você que Deus, Ele fala, que Deus continua falando, continua operando, continua trabalhando. Tudo que Deus quer de mim e você é um coração quebrantado, é um coração de profeta, é um coração de Elias. Então, queridos, estamos no mundo frio, né? Olha o que aconteceu hoje, né? Esse furacão aí chamado Milton, não sei por que deram esse nome, mas ele está lá na Flórida, arrasando quarteirões e orando para que as misericórdias do Senhor venham. Mas nós estamos vivendo dias proféticos, onde o cumprimento das profecias de Mateus 24, elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo. Nós não chegamos ainda nos princípios das dores, mas estamos vendo muitos sinais nos céus e sinais na terra. E um dos sinais na terra é justamente o que o povo de Israel estava vivendo aqui em 1 Reis 18. Uma prostituição terrível. Eles sacrificavam seus filhos a Baal e a Astarote. Seus recém-nascidos eram queimados diante do altar de Baal. A prostituição era algo tão grande em Israel que o povo não
tinha mais para onde olhar, eles estavam totalmente cegos, com escamas nos olhos. Por isso que nós precisamos dar luz para o mundo, precisamos ser luz para o mundo, sal para a terra. De 7.000 escondidos, Deus usou Elias. Mas por quê? Deus sempre trabalhou com pouco. Amém? Sabia disso? Que Deus sempre trabalhou com pouco? Ah, pastor, na sala de oração deu pouca gente. Amém. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, se os que não foram, era porque não eram para estar, mas se você esteve lá, é porque o Espírito Santo te usou e te usará poderosamente. Deus não trabalha com os qualificados, Deus não trabalha com capacitados, Deus trabalha com os disponíveis. E vigia, se você não vigiar o seu ministério, certamente alguém vai tomar a sua coroa. Apocalipse diz: ore e cuide bem da sua coroa, para que você não a perca, para que não chegue o outro e tome a sua coroa. De 6 milhões de pessoas no deserto, Deus usou Moisés. Jesus, de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou milhares e milhares, mais de 5.000 multidões. Jesus, de 12 discípulos de todo Israel, ele escolhe somente os 12 de todo Israel. O pouco de azeite na panela da viúva de Sarapeta, ela abençoou também os vizinhos. Só acabou o azeite quando acabou as vasilhas. Aliás, só parou o azeite depois que acabaram-se todas as vasilhas. Então a pedra ferida tornou milhares e milhares de litros de água para satisfazer o desejo do povo com sede, devido a uma murmuração, porque as águas de Mara eram águas amargas. De milhares, Deus olhou para você e Ele diz: esse é o meu Davi, o meu escolhido, o homem e a mulher segundo o meu coração. Jesus pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua história hoje. Amém? Nunca fale para Deus: me leve, porque Deus leva a sério. Nunca diga para Deus: Senhor, leva a minha alma, porque Ele leva a sério. Nunca diga para o Senhor: Deus, me recolha dessa terra. Ele leva a sério. E também nunca entregue a sua primogenitura, nunca venda a sua primogenitura. Sempre vai ter um Jacó interessado no seu ministério, sempre vai ter um Jacó interessado na sua primogenitura, interessado nas suas bênçãos. Se Deus te chamou, meu irmão, vá. Venha como estás, seja transformado pelo poder da glória de Deus. Não deixe o tempo passar e você olhar para trás e você vai dizer: Deus, agora eu quero viver o seu chamado. E Deus vai olhar para você e vai dizer: mas como eu vou usar você? Você está velho, cansado, doente, enfermo, pobre, cego, miserável. Não tem como eu te usar. Eu te chamei. Então existe o tempo oportuno. Deus chamou Elias. Elias cumpriu um ministério profético extraordinário. E Elias, ele mesmo para o ministério dele, ao ponto dele falar assim: Senhor, dá cabo, vai, me leva para ti. Eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração. E logo, imediatamente, é substituído. O princípio da substituição de Deus é algo tremendo. Não saia da igreja achando que a igreja vai fechar porque você era o dizimista, o maior dizimista da igreja. Não saia da igreja achando que você era o melhor pregador da igreja, que a igreja não vai funcionar, que a igreja não vai vencer. Não saia da igreja achando que a sua família era uma das grandes famílias e porque você saiu, a igreja vai morrer, ela vai fechar, o pastor vai embora. Querido, não se iluda. Satanás colocou isso no seu coração.
Quebra isso agora, porque a igreja do Senhor, ela é viva. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se sair um dizimista hoje que se acha o bambambam, Deus vai mandar 3 vezes, 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes mais. Não vai faltar a prata e o ouro na casa do tesouro, porque Malaquias 3,10 diz que a casa do Senhor é a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então não se iluda com isso. Se você sair do ministério de louvor, que o ministério de louvor vai fechar, não, Deus vai levantar alguém, Ele vai mandar alguém, sempre vai mandar alguém para continuar a obra, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus, aleluia, a obra é do Senhor. Mas aonde você está? A pergunta é: em que posição você está nessa noite, nessa madrugada? Ou você está na posição do profeta Elias, aquele que enfrenta, que cumpre o chamado e o ministério? Ou você está na posição... Aqui existem 2 momentos de Elias: o Elias que cumpre o ministério, o Elias que se esconde juntamente com os outros 7.000 profetas que estavam escondidos em cavernas. Por que Elias foi para a caverna? Porque ele soube, o próprio Deus falou para ele: olha, Elias, eu tenho 7.000 que estão escondidos por mim nas cavernas. Depois que ele sabe que Jezabel e todo o exército de Israel, todo o rei estava atrás dele, ele sabe assim: profeta, se os 7.000 foi, eu vou também. Mas Deus não visita os 7.000, Deus visita Elias. Deus está visitando você. Olha, a revelação é forte. Deus está visitando você agora neste exato momento, meu irmão. Você que pregava, você que louvava, você que cantava, e hoje você está com um copo de cerveja na boca. Você que adorava o Senhor, que estava na igreja, e hoje você está aí gastando 300, 500, R$1.000 numa roda de cerveja, pagando ingressos caríssimos ali no Toa Toa, pagando o Shemoá e tantos outros aí, essas morotias do inferno aí, tantos lugares infernais, pagando, dizimando nesses lugares a sua morte física, sua morte eterna, porque você vai para o inferno. Se você não voltar os seus olhos para Deus, se você não se arrepender, você vai para o inferno, e você não vai sozinho, vai levar muitas pessoas contigo. Mas não se iluda, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então ainda há tempo para você voltar os seus olhos para Deus. Volte os seus olhos hoje para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está falando, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aí no Spotify, no Amazon Prime, no YouTube, você que está me ouvindo aí no Applecast, você que está me ouvindo no Deezer, você que está me ouvindo em todas essas plataformas, volte os seus olhos para o Senhor nesta madrugada. Amém? Eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você vai me ouvir em alguma hora. Volte os seus olhos e brigue, tome posse do seu ministério, seja constante. Amém? Diga assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, me deixe cumprir o propósito, me deixe fazer a sua vontade. Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo passando por lutas, guerras, dificuldades, circunstâncias, ele continua sendo esse Deus poderoso, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos enche, que nos cobre de vestes sacerdotais, nos cobre com promessas, nos traz palavras proféticas, visões, alarga as nossas tendas, alarga a nossa visão. Somos totalmente cheios da glória dele, do poder e da majestade dele. Amém? 1 Reis 18, a partir do versículo 20 até o versículo aleluia, 41. Depois de tudo isso, Elias ainda tem uma longa chamada, E aí vem a vocação de Eliseu. Deus leva o próprio Elias numa carruagem de fogo. Porque no versículo 19 do capítulo 19
Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, e tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Começou-se ali o chamado poderoso e profético na vida de Eliseu, uma substituição profeta. Jezabel ordena a morte de Nabote, Elias ameaça Acabe e Jezabel, no capítulo 21. No 22 tem a aliança entre Josafá, Judá e Acabe, as profecias dos falsos profetas, até Elias chegar ao ponto de subir numa carruagem. Aleluia. Então, querido, eu quero dizer para você: deixe o Senhor fazer a obra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar. Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, nessa madrugada, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito esteja sobre nós. Eu não sei o que essa pessoa está passando agora, mas eu quero declarar Isaías 53, versículo 4, que diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Meu Pai, cura essa pessoa agora, que haja cura. Oh Deus, salva essa pessoa agora, que haja salvação. Liberta essa pessoa agora de demônios, legiões, principados, potestades, para que haja libertação. Desfaça toda maldição, todo encanto, toda feitiçaria, todo trabalho feito em terreiro de Umbanda, Babarorixá ou qualquer outro tipo. Mas desfaça toda palavra de morte, de maldição. Quebra o poder do inimigo, Senhor. Quebra do vício, quebra do desvaneio, quebra da promiscuidade. Desfaça todas as obras de Satanás na vida dessa pessoa. E que essa pessoa, Espírito Santo, leve este áudio até ela e que ela seja restaurada. Que ela escute com seus ouvidos e que ela seja curada, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu profetizo nessa noite uma unção de cura, de milagres, de sinais, prodígios. Eu profetizo que o telefone vai tocar, que mensagens vão chegar, que a bênção do Senhor chegará sobre você. Os 3 sinais de um homem cheio de Deus, usado por Deus. Você viu aí que foi a coragem de Elias, a ousadia de Elias e a confirmação do próprio Deus, do ministério profético de Elias por meio do fogo. Já teve outros sinais através de Elias, mas aquele duelo foi sensacional, foi extraordinário, foi para vencer o bom combate, foi para fechar com chave de ouro. Volte seus olhos para Jesus. Volte seus olhos para Jesus. Se dê conta de que seu tempo aqui na terra é breve. Cumpra o seu chamado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o homem que te ataca, não olhe para o homem que levanta falso testemunho contra ti, contra a sua família. Olhe os seus olhos para o Senhor. É Ele quem vai te dar forças para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito e o chamado de Deus. Talvez você não consiga chegar até o final deste áudio, mas se você conseguir chegar e ouvir estas minhas palavras, eu tenho certeza que Deus ele vai tocar em você. No João 7,38 diz que do interior fluirão rios de águas vivas. Então receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, orabassore, cantarianda, lá, baixere, seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, cultive o Espírito Santo, dê forças ao Espírito Santo, seja fortalecido por Ele, dê lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te encher, Ele vai derramar uma unção extraordinária sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê nisso? Diga amém.
Compartilhe este áudio com mais 1000 pessoas, milhares, até nós conseguirmos aí. Estamos aí lutando para chegarmos a 1000 inscritos no YouTube e nós conseguirmos fazer os nossos vídeos ao vivo, os nossos podcasts ao vivo, né? As nossas pregações ao vivo, os nossos cultos ao vivo. Então compartilha, ajude o Pastor Anderson, ajude o Voz Church, ajude essa igreja linda, poderosa e maravilhosa.